Primeira leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, lembrai-vos dos primeiros dias, quando, apenas iluminados, suportastes longas e dolorosas lutas. Às vezes, éreis apresentados como espetáculo, debaixo de injúrias e tribulações. Outras vezes, vos tornáveis solidários dos que assim eram tratados. Com efeito, participastes dos sofrimentos dos prisioneiros e aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens, na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. De fato, precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Porque ainda bem pouco tempo, e aquele que deve vir, virá e não tardará. O meu justo viverá por causa de sua fidelidade. Mas, se esmorecer, não encontrarei mais satisfação nele. Nós não somos desertores para a perdição. Somos homens da fé para a salvação da alma. Palavra do Senhor. Salmo. A salvação de quem é justo vem de Deus. Confia no Senhor e faze o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. A salvação de quem é justo vem de Deus. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino. Confia nele e com certeza Ele agirá. Fará brilhar tua inocência como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. A salvação de quem é justo vem de Deus. É o Senhor quem firma os passos dos mortais e dirige o caminhar dos que lhe agradam. Mesmo se caem, não irão ficar prostrados, pois é o Senhor quem os sustenta pela mão. A salvação de quem é justo vem de Deus. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta. Defende-os e protege-os contra os ímpios, e os guarda porque nele confiaram. A salvação de quem é justo vem de Deus. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas,
mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. A leitura da liturgia de hoje foi concluída. Agora vamos refletir um pouco sobre o Evangelho de São Marcos que acabamos de ler. Nessa passagem, Jesus explica, por meio de parábolas, o que é o reino de Deus. Primeiro, ele compara o reino de Deus com uma semente espalhada pela terra. Essa semente vai germinando aos poucos. Primeiro surgem as folhas, em seguida a espiga e então os grãos enchem a espiga. Fazendo um comparativo, o nosso coração seria como a terra e a palavra como sendo a semente. Então, esta semente é lançada em nosso coração e dia após dia ela vai crescendo dentro de nós. Vamos nos alimentando do Espírito Santo e vamos crescendo espiritualmente. Sem nos darmos conta, teremos evoluído bastante como ser humano. Seremos mais serenos, praticaremos mais a caridade, enfim, procuraremos sempre andar no caminho da retidão moral e espiritual. Deus vai cultivando o reino de Deus em nosso interior. Assim teremos uma vida mais frutuosa, abundante de bons frutos. Jesus ainda utiliza de outra parábola semelhante, ao comparar o reino de Deus com um grão de mostarda. Este grão é o menor entre as outras sementes, mas, quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Assim também é o reino de Deus em nosso interior. O processo de conversão é lento, pois não nascemos assim. Esse processo vai se dando de forma gradual. No começo nem percebemos direito o sentido da palavra, mas continuamos diariamente a praticá-la. E quando menos se espera, ela está nos preenchendo por completo. Podemos achar que esse processo é demorado ou até mesmo complicado, mas ele é bem simples. Basta que cada um de nós se ofereça por completo e Deus plantará a semente do Espírito Santo dentro de nós. Esta semente será regada e cultivada na nossa alma. Mas lembrem-se de que isso é um exercício diário e não podemos relaxar e achar que já está concluído o processo de conversão. Ele sempre deve ser renovado. Deve-se averiguar se não estamos nos desviando do caminho que o Senhor quer que trilhemos, pois as tentações do mundo são várias. Mas se tivermos com o coração habitado pelo Espírito Santo, conseguiremos desviar desses maus caminhos. Por aqui eu encerro a reflexão de hoje. Peço a vocês que deem um like e, se ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam. Assim essa mensagem chegará a mais pessoas. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.